Ai, ai, ai. Olá. Muito boa tarde. Sim, sim. Vamos dar só aqui um minutinho para todo mundo conectar o som e já começamos. Então, Ricardo, quando quiser, tá bom? Ricardo? Estou aqui. Estava a fechar a porta. Já. Então, esperamos mais um bocadinho ou já para começar? Já tá tudo. Ok, pronto. Então, só... Ok, então vamos começar. Muito boa tarde e muito obrigado também a todos e a todas por estarem hoje conosco. É uma sessão que estamos muito entusiasmados também, porque e para já queremos agradecer o vosso interesse e a vossa disposição para estarem conosco hoje, num tema que é muito importante. O meu nome é Ricardo Higuera, eu sou natural do Chile, mas moro em Lisboa há 3 anos e faço parte do projeto Mentox desde o ano passado, e foi em parceria com as nossas amigas da plataforma Geni que decidimos criar conversas mistas. Inicialmente o projeto Mentox vão só homens, mas nós também temos feito um percurso também com trabalho com mulheres, e tentamos criar encontros mistos ao vivo, mas foi mesmo antes da pandemia, portanto agora estamos aqui e já temos feito alguns outros encontros. E portanto hoje vamos falar sobre papéis de género, a construção social dos papéis de género. Não sei se alguém da plataforma Geni, o Flávio também do Mentox, quiser dizer alguma coisa antes de eu introduzir os convidados, convidadas. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Ana Paula, sou uma das pessoas aqui da plataforma Geni. Como o Ricardo estava a explicar, começamos esse projeto, o Women Talks, para fazer conversas mistas entre homens e mulheres, já que os meninos trabalham com homens e meninos e nós trabalhamos com mulheres, e achamos bem aqui falar sobre temas que são transversais, né? Que afetam a nós todos de forma desiguais, sempre tendendo a pesar mais para as mulheres, mas o diálogo é sempre importante até para a gente pensar em formas de resolução enquanto sociedade. Sem me alongar, eu queria só agradecer a presença de todos e todas aqui que estão participando com a gente, muito obrigada. E queria também agradecer a presença das convidados, né? Da Yasmin Pereira e do Thiago Rolino, por ter aceito hoje o convite para estar com a gente. É só isso, uma boa sessão para todos. Obrigado. Flávio, queres dizer alguma coisa? Só queria ver se a Carolina quer dizer alguma coisa antes. Carolina? Eu sou a Carolina, eu também faço parte da plataforma Geni. Queria agradecer a todos e todas por estarem aqui e espero que a gente consiga aproveitar bastante essa sessão. Pode ir, Flávio. Bem, também não me quero alongar muito, acho que vai ser uma sessão muito interessante, só quero mesmo sublinhar esta importância que é o projeto Mentox e a plataforma Geni estarem juntos nesta luta de desconstrução e esta luta pela igualdade, o que prova que homens e mulheres podem fazer isto juntos, e que pode ser muito mais... é muito mais importante e pode ter muito mais impacto e digamos que é uma construção que deve ser realmente de toda a gente.
por isso, obrigado a todos e a todas por estarem presentes e sem mais demoras, o Ricardo vai agora apresentar um pouco quem são os oradores e desfrutem. Até já. Obrigado, Flávio, Ana, Carolina, obrigado. Algumas coisas práticas. Para já pedimos que vocês tenham os microfones desligados enquanto o Tiago e a Yasmin fazem as suas apresentações. E nós vamos gravar a primeira parte desta conversa, pelo menos as apresentações da Yasmin e do Tiago, e a seguir das apresentações que vão ter uma duração máxima, cada uma de 20 minutos, vamos abrir os microfones para quem tiver perguntas, questões, mas também se alguém ao longo das apresentações tiver alguma pergunta, pode deixar questões no chat da sessão e nós vamos tentar arranjar aí alguma solução para conseguir dar a resposta a tudo, tá bem? E então, como eu estava a dizer, pronto, o tema de hoje é um tema muito importante, se calhar tem sido uma discussão central nos estudos feministas, estudos de género, estudos de masculinidades, porque tira com muitos preconceitos e muita da informação que tem sido transmitida para todos nós ao longo da nossa vida. Portanto, achamos muito interessante e importante falar sobre a construção social dos papéis de género, e para isso convidamos a Yasmin Pereira, que é mestranda em Família e Gênero da Universidade de Lisboa, e também convidamos ao Tiago Rolino, que é investigador do Centro de Estudos Sociais em Coimbra, coordena a área de estudos de jovens e equidade e a gestão de projetos em Promundo Portugal também. Portanto, obrigado Yasmin, Tiago também. Então, sem mais, vamos começar. Sim, Yasmin? Força. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro queria agradecer à plataforma Geni pelo convite e pela iniciativa de vocês junto com os meninos do Women Talks, que é sempre um prazer estar com vocês, ouvir vocês, debater com vocês, mesmo que agora não tão pertinho, mas acho que também a vantagem da gente estar aqui de forma virtual é que eu estou vendo um monte de gente que eu não vejo há muito tempo, que mora em outros lugares, e acho que vai ser um bom encontro. Então, obrigada pela apresentação, Ricardo. Eu sou Yasmin, eu sou formada em Direito no Brasil e atualmente faço mestrado em Família e Gênero aqui no ISCSP da Universidade de Lisboa. Eu preparei minha apresentação de hoje para a gente falar desde o início. E quando eu falo desde o início, eu estou falando desde antes da gente nascer. Então, a nova moda é o chá revelação. E aí, o que é o chá revelação? É para revelar o quê, para quem e por quê, né? É um evento em que os pais, as mães, ou pelo menos a mãe, faz uma festa, metade cor-de-rosa, metade azul. Eu acho que só alguém com o microfone. Pronto, acho que foi. Um evento em que se faz uma festa, metade cor-de-rosa e metade azul. E aí se pega um exame que vai dizer o sexo da criança. E aí anunciam o sexo da criança. E aí começam as expectativas. E aí a primeira expectativa é que, na verdade, essa criança vai nascer e ela vai continuar com esse sexo para o resto da vida. Falho. Também a outra expectativa é que ela vai ter um gênero correspondente ao sexo. Então, se ela nasceu menina, vai se identificar com o gênero feminino, se nasceu menino, com o gênero masculino. Então, é uma concepção, antes de tudo, binária, e aí exclui as pessoas intersexos e não binária, e também tira a liberdade justamente de construir as suas identidades ao longo da vida. E aí, quando a gente fala em gênero, a gente está falando justamente de uma construção social. E como o próprio nome do evento hoje lembra dos papéis de gênero, assim como a própria identidade de gênero, é uma construção social. Mas o que é isso? Uma construção social é algo que a gente vai construindo a partir das interações e das relações sociais que a gente vai tendo. A identidade de gênero é uma das identidades que a gente vai construindo.
Yasmin, ficaste sem som. Pronto. Obrigado. Tá? Então, a partir do momento que a gente entende que é uma construção social, a partir do momento que a gente entende que a identidade de gênero, que os papéis de gênero são uma construção social, a gente está cada vez se afastando mais da teoria de que entende que isso tudo nasce com a gente, que biologicamente a gente nasceu assim, que é uma forma natural, assim como os papéis de gênero. Os papéis de gênero não nascem com a gente. A sociedade vai trazendo esse peso e essa cobrança, essas expectativas para a gente ao longo da nossa vida. Claro que vai mudando de acordo com as fases que a gente vai vivendo. Eu, a princípio, pensei em enumerar alguns papéis de gênero que são esperados aqui na perspectiva binária, mas, sinceramente, eu acho que durante a nossa conversa vai ficar muito claro quais papéis são esses. Então, eu vou pular essa parte e aí eu já queria passar para a parte que é importante a gente lembrar que a gente está numa sociedade patriarcal. E uma sociedade patriarcal implica em estruturas e papéis de gênero que refletem, sobretudo, numa pirâmide de poder. E aí, na base dessa pirâmide estão as mulheres e em cima, com maior poder, estão os homens. E aí, isso implica em dizer que os papéis sociais masculinos, aquelas expectativas de ações e comportamentos masculinos, são dotados de maior valor do que os femininos. Eu achei que valia a pena trazer um exemplo do Código Civil anterior do que está em vigência atualmente no Brasil, no tocante à união estável. Quando um casal, obviamente heterossexual, vive em união estável, se a mulher fosse dona de casa e o marido exercesse um trabalho remunerado, ela, por jurisprudência maioritária, só tinha direito a uma pequena indenização por serviços prestados. Enquanto uma outra parte da jurisprudência entendia que nem isso ela tinha direito, porque, na verdade, essa prestação de serviços já tinha sido paga ao longo da sua vida com o sustento familiar. Então, eu acho que esse é um bom exemplo para a gente lembrar, para a gente fazer dois grandes recortes. O primeiro, que é os papéis de gênero propriamente dito, no sentido de fica muito claro quem ali tá com poder, né? Então, é o homem que exerce a atividade remunerada e a mulher que, dependendo do julgamento do magistrado, vai ter direito ou não por uma indenização por algo que beneficiou toda a família, que na verdade era o trabalho dela. E aí eu acho que vale algumas considerações, como aqui eu acho que grande parte é do Brasil e de Portugal. Eu trouxe aqui um dado que, dependendo da faixa etária, no Brasil e em Portugal, a mulher chega a exercer de 4 a 5 vezes mais atividade não remunerada do que os homens. E quando a gente fala em atividade não remunerada, a gente está falando em trabalho doméstico e cuidados. E aí, quando a gente fala de cuidados, a gente está, na verdade, implicitamente falando de feminização dos cuidados. Então, quando existe uma criança pequena, uma pessoa de idade, algum deficiente, alguém que precise de um auxílio maior, fica a cargo das mulheres. E quando as mulheres precisam de ajuda, porque, obviamente, é uma tarefa muito difícil, ainda mais se você não tem preparo, afinal a mulher não é cuidadora biologicamente, ela não nasce com um gene de cuidadora, quando ela precisa de ajuda, ela recorre a outras mulheres do seu agregado familiar, seja sua mãe, sua sogra, sua filha, sua irmã, para depois recorrer a um homem. E aí, já que a gente está falando em atividade não remunerada, a gente tem que pensar também quais atividades há uma contribuição maior feminina e alguma participação masculina. Então, tem um recorte de gênero nas próprias atividades também. As mulheres tendem a exercer quase que 100% da parte de lida de roupa, então
lavar roupa, principalmente passar roupa, é uma atividade muito pouco desempenhada pelos homens, e os cuidados com crianças até 3 anos de idade. A partir dessa faixa etária, os homens já começam a participar mais, porque começa a participar mais também de atividades mais lúdicas com a criança, e são os responsáveis predominantemente na parte de reparos e de administração financeira. E ainda voltando ao exemplo da indenização, uma outra coisa que a gente pode tirar dali é a própria questão de poder e valor do trabalho, que fica muito explícito que o trabalho remunerado, ou seja, o trabalho tipicamente e atribuído e cobrado muito mais dos homens, né? Do papel de gênero masculino, tem maior prestígio do que o das mulheres. E aí, quando a gente fala de poder, e aí a gente está falando aqui de um poder de gênero, né? A gente tem que lembrar dos desdobramentos desse poder. E aí a gente está falando do poder patrimonial, financeiro, a própria liberdade de ir, vir, se expressar, né? E, sobretudo, da integridade física. E aí não tem como a gente não falar em violência de gênero. Violência de gênero é uma violência que acontece justamente em razão do gênero feminino. É uma violência psicológica, moral, física, sexual, patrimonial e até o feminicídio. E aí, tanto Portugal quanto o Brasil tratam e têm que tratar feminicídio e violência doméstica, violência contra a mulher, como problema social. Porque um problema social é um problema que você não consegue fazer um recorte de quem são as vítimas. Então, não tem como você falar mulheres de uma determinada faixa etária, de um determinado grau de escolaridade, de uma determinada etnia, de uma determinada classe social sofre com o feminicídio, sofre com a violência de gênero. Não, a gente vê, tem inúmeras pesquisas sobre isso. Se você ligar em qualquer jornal, tanto no Brasil quanto em Portugal, você vai ver exatamente isso. É totalmente indiscriminado. O único fator que corrobora para esse tipo de violência é o gênero feminino. E aí, voltando mais estritamente para a questão dos papéis de gênero, a gente, como é uma construção social, a gente o tempo inteiro, em vários setores da nossa vida, lembrado quais são os papéis que a gente tem que desempenhar, que esperam que a gente desempenhe. E aí, ainda que a gente encontre alguns lugares que a gente pode encarar esses papéis com uma certa flexibilidade, seja na família, ou, por exemplo, eu que faço mestrado em família e gênero, é um lugar que eu me sinto completamente acolhida para falar meus anseios, minhas dúvidas, tudo isso. Todos os outros setores da sociedade, todos os outros setores que a gente vive, cobram a gente, relembram a gente. Então, qualquer vacilo nosso nos papéis de gênero que são esperados da gente, eu acho que geram principalmente duas questões. A primeira é a nossa necessidade de performar o tempo inteiro uma masculinidade e uma feminilidade dominante, porque é isso que a sociedade espera. Espera uma série de comportamentos e mesmo forma de pensar, forma de se vestir de mim, por me identificar com o gênero feminino, assim como como cobra várias formas de pensar e agir com quem se identifica com o gênero masculino. E uma segunda consequência o próprio sentimento de estar falhando, né? De estar inadequado. Então, por exemplo, quando um homem é demitido do seu trabalho, seja pelo motivo que for, em algum momento não, em vários momentos, em vários ciclos sociais dele, e ele próprio, obviamente, porque somos seres sociais, vai pôr a sua masculinidade em causa, uma vez que o homem provedor financeiramente, ainda que não seja o único ou até mesmo o principal, o homem provedor é uma das características principais, um dos papéis de gêneros fundamentais na masculinidade. Então, quando ele perde esse papel, esse papel fica mais vulnerável, a própria masculinidade está sendo posta em causa. Assim como, por exemplo, quando uma mulher decide não ser mãe, não exercer a maternidade. E aí
vem um monte de crítica, porque não é possível uma mulher não querer ser mãe. Uma dádiva de Deus, uma coisa que só a mulher pode ser. E aí chegam a fazer exatamente a mesma coisa, botar a própria feminilidade em risco, criam várias teorias, chegam a pensar, será que ela tem algum problema de saúde? E nunca se cogita que é apenas uma escolha. Ou no caso do homem, por exemplo, ou uma escolha ou uma consequência natural. E aí, um ponto que eu acho importante também a gente falar, que é, ainda que em alguns países, algumas cidades, alguns contextos, a gente tenha maior flexibilidade ou esteja um pouco avançando, um pouco flexibilizando no sentido de sair da rigidez dos papéis de gênero. Por exemplo, aqui em Portugal, a legislação do trabalho e as próprias empresas privadas incentivam muito mais uma paternidade ativa do que no Brasil. E aí, só que é engraçado, é aquela história de todos os direitos sociais, né? Você luta, luta, luta e a qualquer momento você pode perder. Então, por um lado, que eu acho que tem esse estímulo muito maior em Portugal para uma paternidade ativa, por exemplo, se por algum motivo a dinâmica familiar precisa sofrer alguma mudança, seja porque o Estado não está conseguindo prover creche, seja porque a dinâmica financeira da família teve algum problema, a sociedade e o próprio casal provavelmente vai chegar e ter uma conversa e a expectativa é que a mulher volte para a rigidez do papel de gênero feminino. Então, seja a mulher que diminua o seu horário de trabalho, seja a mulher que largue o seu trabalho e, em poucos casos, o homem. E quando o homem resolve fazer, claro que a gente está falando de uma relação heterossexual, quando o homem resolve fazer, ele normalmente faz por uma questão financeira, que normalmente a mulher ganha mais, e recebe inúmeras críticas dos homens com que ele convive. Já fechando, me direcionando para fechar a fala, então, eu acho que a gente tem que lembrar da construção histórica da visão da mulher como o outro do homem. Quando a gente fala que a mulher é o outro do homem, que o feminino é o oposto do masculino, a gente está tendo o masculino e o homem como referência. E, mais uma vez, isso reflete uma ordem de gênero, uma estrutura, papéis de gênero que conferem ao homem mais poder do que à mulher, ao masculino mais poder, mais prestígio, e, em última instância, mais autorizações do que ao feminino. E aí, eu acho, para fechar assim, a minha fala, a gente, né, plataforma Geni, com os rapazes do Mentalks também, a gente já conversou algumas vezes, da importância da gente ver a pluralidade das feminilidades e das masculinidades. Então, quando a gente fala de papéis de gênero, a gente está, sobretudo, fazendo dois grandes grupos homogêneos, o grupo masculino e o grupo feminino. A gente está ignorando que dentro de cada um desse grupo tem inúmeras formas de se viver as masculinidades e as feminilidades. E aí, só fazer compartilhar com vocês, eu achei esse livro há pouco tempo, Os Vestidos do Tiago, da Joana Estrela, encontrei numa loja aqui em Lisboa, Vida Portuguesa, que eu acho que ilustra muito bem assim, o que a gente está conversando aqui hoje, que é um menino, o Tiago, que ele gosta muito de vestido. E ele gosta do vestido branco para a primeira comunhão, gosta do vestido de Joaninha, que a mãe dele comprou. E no carnaval, ele se vestiu de fada, madrinha, pirata e a prima de Homem-Aranha. E aí, no final, a mensagem há mais meninos como ele. O Tiago não está sozinho. E eu acho que é exatamente isso. Se a gente, desde o início, desde a infância, a gente afrouxar esses papéis de gênero, afrouxar essas expectativas, esses estereótipos de gênero, as crianças vão crescer e se tornar adulto com muito maior liberdade. Então, se eu quiser ser pirata, Homem-Aranha e fada madrinha na mesma fantasia, eu posso ser. E aí eu acho que as masculinidades e as feminilidades ficam muito mais leves e muito mais individuais nesse sentido, de que eu não preciso pertencer a um grupo homogêneo e outra pessoa precisa pertencer a outro grupo homogêneo. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Yasmin, pela tua intervenção.
importante, sim. Fala sobre como é que desde muito cedo os papéis de género vão se criando. Falaste das festas, quando as mulheres, ou quando as famílias vão a contar o género do filho e da filha, aparentemente aparece toda um novo mundo para aquela criança. E eu fiquei a pensar, o outro dia estávamos a falar com algumas amizades, e mesmo o que acontece, mesmo antes daquela festa, como é possível reconhecer pessoas falarem à barriga da mãe de uma forma diferente se a criança que vem vai ser homem ou vai ser mulher. Desde, é ainda desde muito mais cedo. Então, é, é muito importante. Obrigado, Yasmin. E agora vamos... sim, sim, vai ficar aí. Os vestidos do Tiago. Obrigado. E agora vamos dar a palavra ao Tiago Rolino, que vai também trazer o seu conhecimento agora, tá? Tiago, força. Muito boa tarde a todas as pessoas. É um gosto estar aqui convosco e estar nesta discussão deste tema tão vasto, tão interessante e tão importante para todos e todas nós. Eu, falando português de Portugal, eu tenho medo, ainda por cima, com sotaque do Porto, tenho medo que não me percebam, por isso, se não me tiverem a perceber, façam um sinal que eu tento falar mais devagar. Em primeiro lugar, agradecer à plataforma GNI e à Mentalks, na pessoa da Ana Paula Costa, da Carolina Vieira, do Flávio e do Ricardo, este convite para estar aqui presente e falar um pouco convosco. Em segundo lugar, agradecer ao Ricardo porque me foi tirar um dos exemplos que eu já tinha para dar, que era o da barriga. Não sabia, Tiago. Desculpa. Era o da barriga da mãe. Mas sempre pode confundir. Claro, claro. Desculpa. Estava a brincar, obviamente. Depois, congratular e parabenizar a Yasmin pela apresentação dela. A Yasmin, que como eu, também tem o curso de Direito e que depois enveredamos por esta outra área que toca também o direito, mas toca muitas outras coisas, ou seja, toca a nossa vida. E a nossa vida, como a Yasmin e o Ricardo referiram, começa a ser desde antes do nosso nascimento, com os exemplos que ela e ele deu e, portanto, que eu não os vou repetir, começa a ser condicionada e começa a colocar-nos a todos e todas dentro de pequenas caixinhas, mesmo antes de nascer e muito mais depois de nós nascermos, em pequenas caixinhas. E essas caixinhas, a face mais visível e da que se trata agora, são a caixinha do género masculino, do género feminino, porque, infelizmente, e como a Yasmin bem disse, apenas se vê esta binariedade de homem, mulher, masculino, feminino, porque existem muitas outras. Como existem muitas outras caixinhas onde nos colocam desde que nós nascemos, como a caixinha da cor da nossa pele, do sítio do nosso nascimento, da nossa condição social, são todas caixinhas onde nos colocam desde antes do nosso nascimento e que nos, como caixinhas que são, portanto, herméticas e fechadas, nos condicionam desde cedo a termos comportamentos, a sermos e a comportarmos como essas caixinhas no limite dessas caixinhas. O que é que acontece logo e à primeira vista e logo e mais importante? Isso é uma limitação da nossa autodeterminação. Nós não podemos ser livres, autodeterminados e autodeterminadas e felizes se não nos comportarmos como nós queremos, como nós somos verdadeiramente aqui por dentro. E é a primeira grande limitação das caixinhas onde nos colocam. Muito mais falando dos rótulos que essas caixinhas trazem. Não é? Se a questão do local onde nascemos, da nossa condição social, é paradigmática disso. Porque mal nascemos num determinado local, com uma determinada condição social, ou de uma determinada raça ou etnia, temos logo
colocados em nós um rótulo dentro dessa caixinha, que é a forma como todas e todas as outras pessoas nos veem. Como a Yasmin também referiu, a forma, e relativamente ao género, como nós nos identificamos, ou como a sociedade também nos identifica, que é uma relação de reciprocidade, nós identificamos de uma forma e a sociedade identifica-nos de outra forma, varia essa construção social, e falando agora nesta binariedade de homem e mulher, de masculino e de feminino, vai condicionar a nossa vida ao longo do tempo. Como se nós, desde que nascemos, nos colocassem em duas linhas de comboio ou de metropolitano paralelas que nunca se vão cruzar e que nos levam por um determinado caminho, se nós nascemos homens ou rapazes, e nos levam por outro determinado caminho se somos rapazes e somos raparigas. Isso, mais uma vez, é um condicionante da nossa autodeterminação e da nossa liberdade, porque temos que seguir aquele trilho. Porque se nos comportarmos como não está pré-definido nessas caixas, como não é o trilho do comboio onde nos colocam, já não somos ou menos homem ou menos mulheres. A Yasmin muito bem deu o exemplo da feminilidade e da face mais visível de não ser tão mulher como as outras, que é a questão da maternidade. Obviamente que uma mulher que diga que não quer ser mãe, que não lhe apetece, ou que não está, ou que realmente nunca teve isso como objetivo de vida, é vista pela sociedade, pela maior parte das pessoas, como uma menos mulher. Por isso, este é o exemplo. Quanto aos homens, como a Yasmin também referiu, e peço desculpa estar sempre a citá-la, mas foi tão boa a fala dela que efetivamente é exatamente isso. Quanto aos homens, como o género que tem mais relevância por causa da sociedade patriarcal, machista, onde nós vivemos, os condicionamentos são muito mais visíveis e muito mais prementes e urgentes. São tão visíveis e tão urgentes e tão marcados na nossa sociedade que muitas das mulheres seguem também e aceitam esses padrões de masculinidade hegemónica como sendo aqueles que são os corretos. Então vemos isso em filmes, na televisão, o que as mulheres gostam é daqueles homens que são fortes, são duros, que não têm medo de nada, que padroniza o comportamento da masculinidade. Acontece que na área de investigação em que eu estou mais envolvido, que são as masculinidades, em 2 projetos, um que terminou agora, que é a construção de novas formas de masculinidade e a desconstrução de estereótipos de género muito ligados à masculinidade, e outro na parte da paternidade, numa paternidade envolvida e cuidadora. Em ambos os projetos nós temos um foco que é a masculinidade. Isto não, e eu gosto de fazer sempre esta ressalva, o focarmos na masculinidade não significa colocar a mulher e o papel da mulher e as feminilidades num segundo plano, muito pelo contrário, porque o estarmos a obrigar, nós queremos uma coisa muito, acho que todas e todos queremos uma coisa muito básica, que é a igualdade de género, a igualdade entre todas as pessoas e todas as pessoas, seja de que orientação, de identidade, etc. E, portanto, se formos mais para alcançar a igualdade, se formos ainda mais esse foco, mais esse fardo, mais esse ónus nas mulheres, não estamos a cumprir o papel feminista que todos e todas devemos ter. Portanto, o nosso trabalho das masculinidades não significa tirar protagonismo às mulheres e tirá-las do lugar onde elas têm que estar, que ainda não é o lugar principal. E, obviamente, que eu, como homem, branco, heterossexual, de classe média, estou num lugar de fala privilegiado e beneficio do privilégio que o meu género e a minha raça me dão. O que eu tento fazer com este meu privilégio, que é real, é sair do meu lugar privilegiado, sair deste meu lugar que a sociedade me dá como um género que tem mais enfoque e tem mais prevalência, e usá-lo
primeiro para escutar as mulheres, primeiro para escutar quem realmente está nesta luta e sofre realmente com as desigualdades em maior parte, e sair deste meu lugar de privilégio e utilizar, por outro lado, o lugar de fala privilegiado para chamar a atenção da parte da masculinidade, que é, neste momento, a minha área de investigação. As masculinidades e a caixinha da masculinidade onde nós colocamos os rapazes e os homens, não é que sejam uns coitadinhos, porque, como a Yasmin mais uma vez disse, as construções sociais são mutáveis e são o papel que a sociedade vê, os géneros todos que existem, ou ambos, para falarmos nesta binariedade. O que acontece é que o papel que se dá aos homens de ser valente, a heterossexualidade, o ser corajoso de prover a família, o de trabalhar e de ter um emprego estável, criam para os homens, e isto não é fazê-los de coitadinhos, porque não somos coitadinhos, muito pelo contrário, mas criam para os homens pressões desde pequenos, desde que nascemos, que muitos de nós não se identificam, mas que, por pressão dos pares e por pressão da sociedade, temos que cumprir, porque senão somos menos homens que os outros. Eu dou um exemplo aqui em Portugal, quando um rapaz não joga bem futebol, ou corre de uma maneira estranha, não consegue correr, é sempre utilizado aquilo, jogas como uma menina, corres como uma menina. Ou seja, para diminuir o rapaz, para torná-lo menos homem e menos rapaz, usa-se o contrário, que Yasmin referiu, da feminilidade e do papel feminino. E isso causa constrangimentos e problemas reais e graves aos homens que por não se encaixarem nessa caixinha da masculinidade, ou por se quererem, pelo contrário, encaixar de todo nessa caixinha da masculinidade, têm que cumprir problemas de saúde, porque os homens são quem mais morre por problemas de saúde, por falta de autocuidado e por problemas de saúde que poderiam ser evitados. Os homens são quem mais mata e quem mais morre por arma de fogo e por outras. São quem mais abusa de substâncias tóxicas como o álcool e drogas. São os maiores, são quem mais ocupa as prisões e quem comete mais crimes. Por outro lado, também são quem mais é vítima de uma violência generalizada. Ao contrário, as mulheres são quem sofre à mãos dos homens parceiros, conhecidos e íntimos, quem sofre mais dessa violência. Portanto, pegando é uma forma, como disse, é muito complicado, e eu falo com muitos, tenho muitas sessões com homens, rapazes, jovens, e é muito complicado, por vezes, começarmos nesta perspectiva da igualdade pela igualdade. Portanto, retirando também o ónus à mulher de ser também ela a mudar a outra parte do mundo, a outro 50% do mundo, e usando estes exemplos de que esta nossa masculinidade tóxica e hegemónica é efetivamente prejudicial para as mulheres, que é a face mais visível, mas também para os homens, nós conseguimos desconstruir, e também desconstruindo estes estereótipos, conseguimos levar a que os rapazes de idade mais jovem e os homens também com os quais trabalhamos se envolvam mais e desconstruam estes papéis de género rígidos e estereotipados que todos e todas conhecemos desde que nascemos. Agora, só para, eu não sei quanto tempo tenho, eu também consigo, Ricardo. Sim? Pronto. A construção social de género e a forma como a sociedade nos indica os caminhos que devemos levar, se somos de um género ou de outro, ou se somos de uma determinada orientação sexual, determinada raça ou de determinada etnia, não nos pode desresponsabilizar a todos e todas pelo papel individual que nós temos nessa sociedade. Quando nós falamos, e às vezes até falamos especialmente nos homens que começam a ter alguma luz sobre isto, não podemos dizer, esta sociedade, estas são as construções sociais, a sociedade é assim mesmo, eu até nem sou uma pessoa que é ativamente machista, nem sou ativamente racista,
mas culpamos, mas a sociedade é assim que me quer. Mas não é, a sociedade são todas e todos. Todas e todos temos este nosso papel único e imprescindível para mudar a situação das coisas. E por isso é que dizemos que não basta eu, como homem privilegiado, reconhecer o meu privilégio e dizer, pronto, eu sei que sou um privilégio, que pena, a sociedade é assim. Não, tenho que lutar ativamente para que as mulheres ganhem um papel na tal pirâmide que a Yasmin falou, no topo da pirâmide, e, por outro lado, o que é mais difícil para nós homens, que percamos os nossos privilégios, que baixemos os lugares na pirâmide e que procuremos perguntar às mulheres, ouvi-las e escutá-las, para saber qual será o nosso lugar, qual é o nosso lugar nesta luta, para que não caiamos na tentação de, mais uma vez, nos sobrepormos e pormos os holofotes em nós homens, que já os temos. Muito obrigado, foi um gosto. E desculpem se perceberam ou não. Obrigado, Tiago. Obrigado. Muito interessante também. Obrigado pela tua partilha. Para já, bem sabem que se alguém quiser pôr alguma questão, temos o chat aberto. Eu queria trazer, se calhar, a primeira questão. A participação da Yasmin, do Tiago, das pessoas que ficaram até agora e partilharam as suas impressões, as questões e tal. Nós vamos continuar a fazer encontros até a gente se poder encontrar ao vivo. Vamos continuar por aqui e são muito bem-vindas e bem-vindos para o próximo encontro. Nós tínhamos uma ideia que, por causa do tempo, não vamos conseguir trazer as respostas, mas queremos pôr a questão ali que tem muito a ver com a última fala da Indira, e tem a ver como é que nós, enquanto pessoas, tomamos aquela luta, da deconstrução, e como é que nós conseguimos intervir os nossos espaços de privilégio, as nossas redes, as nossas conversas, para tentar mudar aquilo que nos traz hoje esta conversa, que é a construção social dos papéis de género. Como é que nós podemos, nessa reflexão e o convite para outras pessoas, tentar mudar algo, qualquer coisa, porque mesmo que a luta aparentemente seja muito difícil, acho que podemos conseguir, e então vamos conseguir. Mais uma vez, muito obrigado a todos e todas. Não sei se Flávio quer dizer alguma coisa, ou a Yasmin ou o Tiago, para já fechar a conversa de hoje. Podem também dar as últimas palavras. Yasmin e Tiago primeiro, por favor, se quiserem. Acho que já que eu comecei, acho que o Tiago pode começar esse encerramento, então, por uma questão de equidade. Eu só queria dizer que agradeço muitíssimo a oportunidade que a plataforma Geni e a Mental me deram de estar aqui a falar dessas coisas que para mim são tão gratas e são uma questão de direitos humanos básicos, e é por isso, como a Indira disse, já o maravilhoso foi termos visto Ela vai aparecer daqui a pouquinho. homens e mulheres juntos e juntas a falar sobre isto, a ouvir, a desconstruir e a contestar, mas aceitando, por piores que sejam às vezes, as opiniões de todos e todas. Não, o pior erro que podemos fazer é afastar pessoas da luta. O pior que podemos fazer, eu repito, é afastar pessoas da luta, por piores de ideias e ações que têm. Eu não quero na minha luta, não. Pode ir. Nesse caso, eu não quero. Porque está vendo um cenário muito grave no Brasil, Obviamente. Então eu quero deixar isso marcado. Não queremos fascistas na luta, queremos afastados, sim. Mas o Trump e o Bolsonaro afastaram-se por eles próprios e por isso não podemos trazê-los, ainda bem. Mas não, estou a falar de pessoas normais ainda por cima, não é? Não podemos afastar ninguém. Muito obrigado. Desculpem, mas eu também vou ter que ir rapidamente porque as minhas obrigações familiares também me obrigam a isso, mas vou tentar ouvir até ao fim. Obrigado.
Obrigada, Thiago. Foi um prazer dividir aqui a fala com você. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Agradecer também, obviamente, a plataforma Geni, na pessoa da Ana Paula, que mais uma vez fez esse convite tão especial, aos rapazes no Mentalks também, que foi um prazer mais uma vez conversar com vocês. E essas 46 pessoas que ficaram até agora, foi muito bom. E como eu disse no início, foi muito bom ver gente do outro lado do oceano aqui também se interessando. Isso dá realmente um calorzinho no coração. Sobre a discussão mesmo, acho que foi muito rica, acho que a gente teve falas muito importantes, acho que a gente teve também questionamentos que fez a gente se inquietar, né, e propor a gente mesmo a pensar também de diferentes formas. Acho que essa fala da Indira agora no final foi fundamental. Acho que também a gente poderia pensar numa outra conversa sobre alguma questão de gênero também, que ela participasse. Acho que seria um bom contraponto, né? Acho que seria muito bacana ter essa oportunidade para todos nós. E acho que um ponto que sempre que a gente conversa sobre gênero, a gente acaba sentindo necessidade de pontuar, e a gente pontuou isso algumas vezes, mas só para fechar, que é se a gente está falando de papéis de gênero, se a gente está falando de opressões, se a gente está falando de estrutura de gênero, se a gente está falando de patriarcado, a gente tem que lembrar que é uma luta de todos nós. E assim como foi pontuado muitas vezes aqui, há questões das masculinidades. É claro que as caixas são muito bem fechadas, tem muito peso, sim, para os homens obedecer certos papéis de gênero, mas é isso, a balança é muito mais pesada para o lado de cá, para o lado das mulheres. Então, é muito, muito gratificante ver tantos homens interessados e queridos mesmo, dando tanto contributo e cedendo não, na verdade, dando para a gente o lugar que nos é devido, o nosso lugar de fala também. Muito obrigada por isso e espero que aqui todos os homens também se sintam na obrigação, de uma certa forma, de chamar outros homens para esse debate, porque eu acho que, para mim, na luta do gênero, assim, o que é mais pesado, sinceramente, é justamente o que é mais custoso, né? Inclusive pesado, é conseguir chamar os homens para esse debate. E aí, como lugar de fala, eu acho que é o de vocês provocar essa inclusão. E é isso, muito obrigada a todos que ficaram até agora. Um beijo grande. Foi também um gosto ter a Yasmin como minha colega de painel. Obrigado, esqueci-me de dizer isso, desculpa. Pronto, obrigado Yasmin e Tiago. E agora, Flávio, vai, força. Sem tomar mais tempo, só obrigado a Yasmin, querida Yasmin, querido Tiago, obrigado por tudo isto e obrigado à plataforma Geni mais uma vez por podermos fazer isto juntos, à Ana Paula, a Carolina que estiveram hoje, e obrigado ao Ricardo e ao Johnny, que também já apareceu entretanto depois do teste. Obrigado a todos os presentes, foi muito bom estar convosco, tá bem? E até à próxima, até breve. Carol quer falar, se eu não me engano. Carolina? Então, gente, é só para agradecer mesmo, sabe, pelo debate que nós tivemos aqui hoje. Achei muito importante, muito rico, tá? Agradecer por todos que ficaram até agora ao final. Eu vi a Liliana, se eu não me engano, perguntou sobre como que funciona a agenda, né? Aproveitar e convidar para quem ainda não segue a plataforma Geni, o Mentalks, para poder seguir, que a gente sempre divulga lá, não só os debates desse, mas também outros que nós fazemos, e convidar vocês a continuarem refletindo, principalmente essa questão dos papéis mesmo, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, menos desigual e muito mais acolhedora para todos nós. E só parafraseando aqui o Thiago, né, a gente não deve afastar ninguém da luta, é verdade. Mas parafraseando a Ana, fascista nesse momento não dá para estar do lado. Muito obrigada de coração, Thiago e Yasmin, vocês foram maravilhosos. Aos meninos do Mental, que seguimos aí juntos, tá? E quero ver todos esses rostinhos lindos na próxima sessão, tá bem? Um beijo.
Gente, obrigada a todos, uma boa noite. Agradeço especialmente aos convidados que aqui se disponibilizaram e trouxeram de uma forma muito clara, muito acessível, muito didática também esse tema que muitas vezes é complexo, né, para o público em geral, mas eu acho que foi colocado aqui de uma forma muito acessível. E aqui a plataforma Geni, quanto uma plataforma que se compromete em divulgar a informação, cumprir o nosso objetivo. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. E como a Carol falou, estamos aí nas redes sociais para os próximos, vocês querem sabendo. Uma boa noite para vocês e obrigada. Obrigada. Olha, Ana, eu peço imensa desculpa. Eu queria dizer o seguinte, às vezes o agressor só agride porque só sabe reproduzir isso. Então, às vezes o fascista precisa de uma dose de pessoas que tenham consciência para administrar melhor os seus pensamentos. Porque nós muitas vezes vemos que há muita gente que agride porque é só o que sabe reproduzir. Então vamos também instruí-los a reproduzir amor, respeito. Talvez no próximo milênio as coisas mudem. Nesse caso já discordo completamente, porque se reproduz e se educa pessoas que a gente tem pensamentos que não querem exterminar o outro, né? Não dá para lutar com quem quer matar a gente. Mas uma boa noite para todos. Até a próxima. Um beijinho, até breve. Tchau. Boa noite.